jd1noticias.com. A notícia no seu celular. Salve, salve, meu querido, minha querida, seja sempre muito bem-vinda ao nosso podcast Conexão JD1 com você, claro, trazendo esses nossos talentos nacionais, regionais, do nosso Mato Grosso do Céu, do Sul. E hoje é um assunto que envolve mulheres, envolve maternidade, envolve sensibilidade, porque é um assunto muito importante, chamado câncer. É exatamente isso. É um câncer, uma doença que vitima muitas mulheres, muitos homens também, fazem com que muitas famílias percebam-se diferentemente para o processo de entender, ser resiliente, ser passivo não, ser ativo no acolhimento e principalmente, às vezes, em observar pequenos gestos como mudança na autoestima e ressignificar a própria doença. Então hoje eu tenho duas fantásticas amigas aqui, uma que eu já trabalhei com ela há muitos anos, com muito carinho na Blink, né? E a outra, a Bárbara, que também convivi muito na Uniderp, e hoje elas estão aqui no seu papel de mulheres guerreiras que enfrentam o câncer justamente para conversar com a gente sobre como e o que a gente pode esperar disso e principalmente do que a gente pode contribuir para a sociedade enquanto pessoas de bem, né? Elisa Nunes e eu tenho Bárbara Ribeiro, né? Isso, olha, tá vendo? Lembrei tudo, olha como é que é o negócio. Obrigado, Jonas. Elisa, assim, a gente já tem uma amizade de muito tempo. Eu pergunto para você, o que mudou da Elisa antes do diagnóstico para Elisa pós-diagnóstico? Primeiramente, obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar junto com essa outra maravilhosa que é a Bárbara, minha Unconfriend. 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 Esses termos modernos, acho massa. Mudou prioridades. Prioridades. Você rever suas prioridades. Aquela lista que você faz o checklist todo dia, muda muito. A gente muda praticamente tudo, a nossa percepção de mundo. Né? A gente coloca a nossa saúde em primeiro lugar, que a gente esquece de deixar ela como prioridade nessa lista, porque a gente trabalha até fadigar, e sentindo dor e tomando remédio para dor, e vamos mais um dia, mais outro dia, né? Sem se cuidar de verdade, uma boa alimentação, uma atividade física. Então eu comecei a me cuidar pela primeira vez, integralmente. Depois eu comecei a estar mais próximo de quem eu amo, da minha família, dos meus amigos, fazer coisas que eu gosto de verdade. Então você vê que as prioridades mudam, né? A lista virou de cabeça para baixo. Olha aí, caramba. Tipo assim, porque às vezes a gente pensa carreira, a gente pensa construção de vida, a gente ganhar ganhar dinheiro, se profissionalizar, fazer mais um curso, mais outro curso. Exatamente. E aí quando vem o diagnóstico, de repente, às vezes você olha assim, caramba, eu tenho uma nova realidade para viver. E Bárbara, para você, por exemplo, você que já tinha uma experiência na família e tal, você fala assim, cara, por que agora comigo? Como é que é essa sensação? Não, o que a Elisa traz é muito importante no sentido de que a doença freia. Ela freia aquele ritmo de vida acelerado e correria do dia a dia, do trabalho. De repente ela te faz ter uma pausa, que eu falo que hoje eu vejo como uma pausa de Deus, o momento correto de olhar para mim. Às vezes a gente cuida muito do outro e não cuida de si mesmo, né? Então, eu lembro de eu falar, mas eu tô de licença no trabalho, mas a quimio vai ser só um dia. E a minha terapeuta falar, Bárbara, você tá fazendo quimioterapia. E eu falava, é verdade, eu tô fazendo quimioterapia, sabe? Então, a gente se cobra muito, se exige muito, né? Então, o que mudou, que eu concordo com ela, é a visão de mundo. E a gente falou com friends porque só ela consegue entender o que eu falo. Por mais que vocês tenham muita empatia, tentem os familiares, ou igual os médicos. A gente chega nos médicos, Bárbara, agora vida normal, vida normal. Que normal. Abre aspas. Qual é esse normal? Eu falo novo normal, porque aquela Bárbara com 39 anos, que estava planejando sonhos, viagens, ela não existe mais. Só que não, eu falo que o câncer ele não é história, ele é capítulo, né? Então ele foi um capítulo, foi uma pausa necessária para revisar várias questões e que hoje eu trago a dor como um propósito. Eu acho que a gente é um instrumento de Deus e por algum motivo a gente teve que viver tudo isso.
E pensar no outro, a gente sabe que a gente não vai levar nada, né, Elisa, daqui. Sim. Perdemos uma amiga muito querida, foi um choque muito grande, porque quando uma vence, todo mundo vence junto. Fato. E aí uma cai, ela fala, chegar a comentar com a gente que não estava aguentando de dor, que pedia para Deus, me leva, que tá doendo muito. Então mexe demais, né? Sim, é muito difícil. E eu vejo assim, a gente tá até conversando em off, né, que hoje, no tempo moderno, cada um tem pelo menos algum laudozinho, deve ter alguma situação. Ninguém tá puro, Ninguém 100%. tá puro, exatamente. Cara, e às vezes você ter que observar que, apesar da sua dor, também outras pessoas merecem ter um pouco mais de consciência nesse processo e você acaba se tornando uma embaixadora, né, uma pessoa de referência nisso. Contar essa realidade hoje nas redes sociais, Elisa, como é que é para você isso? Porque eu vejo que você realmente faz com muita propriedade e também faz com muita transparência, né? Eu acho que isso as pessoas têm que ter essa consciência. Pra mim é muito orgânico, porque eu mostro o que eu vivo. Só que é claro que eu não vou, vamos dizer assim, colocar o câncer como, ai, gente, algo de vibes, é de boas. Exato. Você tá tomando químio, vamos sorrir e acenar. Uhum. Não tem só coisas boas. Pelo contrário, a gente passa por muitas coisas difíceis. Porém, a gente escolhe a maneira que a gente quer passar. Aí a gente tocou num ponto onde a gente vai escolher passar de uma maneira mais leve, onde a gente vai escolher passar mais positiva, mas tudo joga contra. E é muito difícil você conseguir transmutar toda essa energia pesada e negativa que o câncer traz com o tratamento, com o diagnóstico, com tudo. Com uma vida que não é fácil. Até né? com a sociedade mesmo, né? Ela faz um processo de relativização de algumas coisas, mas na verdade lá no fundo a gente é meio hipócrita em algumas coisas. Né? A gente passa por muitas coisas complicadas, né? Falando em termos de cultura em relação ao paciente oncológico. Fato. Né? Porque assim, o paciente oncológico, tadinho, nossa, vai morrer, não aguenta mais nada, né? Mas a gente quer falar sobre a vida sexual desse paciente oncológico, porque ele tá vivo. Exatamente. A gente quer falar sobre um relacionamento amoroso, a gente quer falar sobre uma retomada na carreira profissional, né? A gente quer falar sobre esse paciente oncológico que fez tratamento, essa mulher, e ainda não tem filho. Qual a possibilidade dela ter filho? Ela quer ter filho, ela quer ter uma família. A vida continua, né, Bárbara? Isso. Resgatar a autoestima, né? Uma pessoa que está vivendo incertezas, a finitude da vida, né? Se depara com a finitude, é o que a gente fala, muda todo o roteiro, muda o nosso GPS da vida, né? E você como psicóloga, Sim. né? E às vezes a pessoa, ela te procura, você continua atendendo como psicóloga? Eu atendo como voluntária agora, Certo. né? Principalmente quando tem algum diagnóstico, eu deixo à disposição para ter aquele contato de aconselhamento psicológico, né? Porque o baque é muito grande, né? Sim. Então, e eu vejo esse processo seu de empatia hoje, as pessoas te procurando. Se você for dar um primeiro conselho, né? Porque às vezes a gente permite meu psicólogo, um beijo nisso, ele fala muito umas coisas às vezes que é importantíssimo, mas esse primeiro conselho é ter consciência desse processo ou só se permitir viver a dor? O que eu costumo orientar é acreditar que a gente vai passar, que nenhuma tempestade, né, dura muito tempo e que ela vai sobreviver. Ela começa parte desse princípio. Vamos sobreviver, vamos encarar, como a Elisa falou, vamos estudar todas as possibilidades de tratamento. Campo Grande, né, tem muitos recursos bons, né, e a pessoa tá confiante. Eu acho que isso que é o mais importante, você não se entregar. Que a gente vê mulheres que recebeu o diagnóstico e já fala, eu não vou aguentar, eu vou morrer, já vem ideias suicidas, muito pesado. E cada um reage de uma forma. E eu só posso falar como eu vou reagir se eu viver. Não tem como eu falar, olha, esse perfil, às vezes você fala que a pessoa é mais nem goza, e é uma pessoa que vai ser super raçuda, vai encarar, né, de uma forma mais tranquila, que não é tão tranquila, mas possível. É uma forma mais resiliente, né, digamos assim. Sim, porque o dia a dia a gente não sabe, a gente vive o por hoje, como a gente está até conversando em off mesmo. O dia de hoje, como é que tá? É igual o clima, você olha, vai chover? Pode chover, pode ter pancada de chuva, mas pode fazer um sol bom também. Então você vai ter que saber lidar com essas variantes. E, por exemplo, hoje, Elisa, você que tem uma corumbaense ferrenha mesmo. Alavô, Teguri, para de mula. Carnaval. Ai, Me carnaval. permito ou me permito? Quando, antes do diagnóstico, quando eu não tinha o diagnóstico de câncer, eu não me permitia, porque eu tinha crenças que me limitavam em relação à festa e achismos meu. Depois do diagnóstico,
Ninguém me segura, meu filho. Eu vou viver, porque você tem a certeza que a vida é breve. E o que é importante para você? Estar com os seus, rir mais, viver mais coisas, descobrir coisas novas. Então eu falei assim, gente, eu nunca pulei um carnaval. Você acredita? Eu nunca tinha pulado um carnaval. Foi de Corumbá, menina? De Corumbá. Eu trabalhei no carnaval de 2012. Apresentando o palco onde os artistas se apresentavam junto com outro colega meu, que também era radialista, comunicador na época. Ele me chamou, eu aceitei o desafio. Mas assim, aceitei tipo, carnaval, não sei. Tá, vai ganhar dinheiro? Quanto? Ah, então eu vou, né? Tipo, porque às vezes isso move, né? Move o ser humano, né? Uma oportunidade aí, vamos, tá, bora. E fui, trabalhei. Mas aí eu falei assim, eu não tenho essa experiência de pular o carnaval. E outra, eu não tô fazendo nada de errado. Eu nem posso beber nem se eu quisesse, Alex. Olha aí. Porque eu tomo remédio, eu não posso tomar álcool. Fato. Né? Então, eu tava com meu marido, tava com a minha sogra, com a minha família ali. Então eu falei, gente, é gostoso, é divertido. Montei uma fantasia, porque eu sou dessas, né? Eu sou super artística. Não dá pra chegar sem chegar, tem que chegar chegando. Tanto que eu montei uma fantasia, assim, tipo, do nada, né? Eu montei as fantasias que eu fui em uma semana antes de viajar. Porque eu sou formada em moda, então eu tenho meus... Os seus times. O meu jeito, né? De fazer as coisas. Então, quando eu cheguei lá toda montada, eu falei, qual escola de samba você tá desfilando? Eu falei, não, essa aqui é uma fantasia que eu fiz pra mim curtir o carnaval solo mesmo, não tô com bloco nenhum específico. Então, assim, tirei foto, meu marido foi de Homem-Aranha, sabe umas coisas assim? Cara, a gente se divertiu tanto, mas tanto, que a gente não esquece até hoje. Faz 2 anos esse carnaval, não foi desse ano, foi do ano passado. Então, foi muito divertido. E assim, fui julgada, né, Alex? Sim. Porque... Como assim? A pessoa tá fazendo tratamento de câncer, ela tá pulando carnaval. Ela tem que ficar de joelhos pedindo a Deus a cura dela. Olha. Tá, mas e você? Fica de joelhos 24 horas também pedindo pela sua vida? Porque você é o alecrim dourado que não vai morrer, né? É verdade. Porque fato é que a gente vai morrer, Alex. Fato. Com doença, sem doença, que pode ter um acidente. Pode. Então, assim, todo mundo vai morrer. Exato. A gente não sabe quando e como. Não dá pra escrever lá, não tá escrito lá, olha, vai ser tal data, tal data. E outra coisa, vou deixar bem registrado aqui nesse podcast. Cara, minha câmera é essa, né? É essa aí. Olha só, você que tá acompanhando aqui. Se um dia eu morrer, um dia isso vai acontecer, porque eu não tô no... Não nasceu pra semente, Não, né? não nasci pra semente, também não tô no elenco do Crepúsculo, né? Bem Não virei vampira. Então, o dia que eu morrer, se alguém falar que eu perdi a batalha pro câncer, eu venho só pra puxar a perna. É verdade. Porque a gente tem um estigma tão grande no meio da comunicação, quando Total. alguém morre, seja artista, famoso ou não, que a pessoa perdeu a batalha pro câncer. Alex, eu tô há 4 anos tomando medicação, tendo efeito colateral. Às vezes eu olho e falo assim, dá vontade de desistir, porque... Sim. A doença em si eu não sinto dor, eu sinto efeitos da colateral da medicação. Exato, E o náusea, efeito, enjoo, exatamente. dor de barriga, dor no febre. corpo, dor na articulação, entendeu? Vontade de nem voltar para tomar mais a medicação. E eu tô lá tomando a medicação porque eu sei que tá controlando a doença. E se alguém chegar e falar que eu perdi a batalha para o câncer, meu amigo, eu volto só pra puxar a perna. Eu volto, hein? Ó, tô de olho, hein? Fica ligado, a promessa feita. Noticiou, Elisa Montes, comunicadora, faleceu decorrente ao câncer, perdeu a batalha para o câncer. Meu amigo. Me poupe, né? E é engraçado porque você fala isso e as pessoas, às vezes, elas ficam nessa conexão mesmo. Cara, não, mas também já estava lá há tanto tempo e não sei... Cara, pelo amor de Deus, eu vejo que é justamente por esse motivo que a gente tem que trazer consciência para as pessoas. Porque é um dia de cada vez, é uma luta de cada vez, mas é uma vitória também. Hoje, eu simplesmente eu ter acordado e olhado para minha cama e ver que eu não estava lá, eu arrumei a minha cama, eu falo assim, hoje eu venci a depressão. Então, tem pessoas que às vezes observam isso e elas não entendem o processo da outra, porque também a gente vive mais para julgar. A gente do que vence pra todo colher. dia. Sim. Exatamente. Quem trata um câncer, principalmente de mama metastático, que não tem a cura pela medicina, porque é um câncer que já se tornou crônico, a gente vai precisar de remédio a vida toda, a gente vence todo dia. E é muito estranho, assim, você ver a pessoa cobrando uma cura que, assim, ela tem que entender que ainda a medicina não cura. Mas Deus cura. Acredita em milagre? Claro que eu acredito. Mas eu acredito também na minha vida sendo vivida todo dia. E pra mim, eu já tô vivendo a minha cura. Eu não vou esperar eu viver
a minha vida depois da minha cura, que pode ser que não aconteça, biologicamente falando. Sim, Então eu não quero um o milagre é esse atestado. que você já tá vivendo agora. Porque a cura é você levantar da sua cama, ter a sua rotina e você tá bem no sentido, cara, eu tô superando, mais um dia eu venci. Porque assim, morrer não é perder. Uhum. Se fosse assim, todo mundo, então, que morre, perdeu. Exatamente. Então, por que o estigma fica só em paciente oncológico? Tem até o filósofo, eu acho que é o Karnal, ele fala justamente isso. Fala, cara, olha, você pode malhar o que você quiser, você pode fazer, sei lá, meditação, você pode fazer os cursos, você pode fazer qualquer tipo de tratamento de longevidade, mas você vai falir. É inevitável isso. E às vezes as pessoas elas têm o medo de pensar nesse processo e na hora que ele acontece, seja com ela mesma ou com algum familiar que é amado, ela não tem essa preparação nenhuma para luto. E eu vejo que, por exemplo, a pessoa que tem uma constatação de câncer, ela já sabe que naquele momento ela vai ter que precisar se reerguer porque é um dia de cada vez. É um dia de cada vez, é uma hora de cada vez. E Bárbara, por exemplo, as pessoas que chegam ao seu redor, elas já te olham hoje, a Bárbara já que está remissiva e tal, elas falam assim, não acredito, foi alguma coisa assim, como é que é essa nova Bárbara agora? Então, eu escuto muito que eu estou sendo inspiração para muitas mulheres, né, de palavra, de força de vontade. Quero ajudar com os grupos, né, com o pessoal que está atendendo hoje, não só mulheres, né, Elisa, tem homens, tem crianças, e é um momento muito delicado, né, vivenciar um tratamento oncológico. Então, eu acho que o que a gente pode passar é sempre essa força, né, para eles. E tipo assim, você acabou de falar, o homem quando já pega às vezes essa situação, ele já vê o laudo, ele cai mais rápido do que a mulher, ou ele é meio preconceituoso, ele deixa tudo para depois, né? Fala, não, aí já vem tarde demais. Como é que é? Então, a tendência do homem é protelar, né? Protelar uma ação preventiva, um cuidado, às vezes uma dor que já está sentindo. As pesquisas mostram que as mulheres são mais cuidadosas nesse sentido. Olha que coisa boa. Ô, homem, vou falar com você um pouquinho. Cara, pelo amor de Deus, bicho. Olha, eu, no caso, 51 anos, bicho, eu tenho que fazer a cada 6 meses, pelo menos, algum exame para ver se tá tudo bem. Aqueles de rotina, o dedada ali, sim, sem problema nenhum. Eu acho que tem que ser essa questão de você observar o seu próprio corpo. Vai acontecer alguma situação? Não sei, mas você precisa saber o quanto antes possível para ter melhor longevidade e tratamento. E, por exemplo, eu tô vendo esses lenços aqui. Qual que é a diferença de um turbante para um lenço? É para auxiliar, por exemplo, eu não tenho esse problema de queda de cabelo, né? Mas, por exemplo, às vezes as pessoas, a mulher quando vai fazer o tratamento da quimio, o homem também perde o cabelo, né? E o lenço, ele traz o quê? O turbante traz o quê? Eu tô vendo que você tá usando aí. Eu tô usando. Eu não tive totalmente, né, careca, mas eu tive bastante falha durante o tratamento. E ele resgata a autoestima, né? O que a gente quer mostrar através do lenço, do turbante, estamos juntas, estamos com você, né? Isso tudo vai passar, logo você vai voltar a sorrir, a sonhar, que a gente vai perdendo isso, né? Durante o tratamento. E é estilo, fala da moda aí. Moda, porque eu tô vendo, tem uns lenços aqui que, pelo amor de Deus, bicho, é coisa... E a gente vê que é um recurso para realmente você se fazer as pazes com o espelho naquele momento que você não se reconhece mais. Eu fiquei careca, né? Sim. Você viu, acompanhou, perdi todo o cabelo. Às vezes eu saía careca mesmo porque eu sempre fui muito bem resolvida com a minha imagem, né? Mas eu sei que tem meninas que não conseguem e tá tudo bem, cada um tem seu momento e seu processo de entender certas coisas. Tem uma amiga nossa, né, que faz tratamento, que ela não se via careca e não queria se ver careca. Ela pegou, o cabelo dela era longo, preto, ela fez uma peruca do próprio cabelo. E usava a peruca do próprio cabelo. E ela não tirou essa peruca enquanto o cabelo dela não chegou aqui. Nossa, não estabilizou. Não. Então, assim, cada uma vai... encontrar um meio de se sentir confortável nesse processo. O turbante, o lenço, é um recurso,
que a gente tem para poder passar por essa situação de uma maneira mais leve, da gente se sentir mais bonita. Porque dizem que o cabelo é a moldura do rosto. Pensa, você perder todo o seu cabelo da noite pro dia. E de repente, e tem muitas meninas que falam, tá, o cabelo ok, mas perder sobrancelha e cílio foi para acabar. Aí é complicado, né? Aí é onde vem o recurso também da maquiagem, que também vem para trazer essa luz para nossa vida, passar um batom vermelho, fazer ali um olho, sabe? Colocar às vezes um cílio, dependente de cada caso, se não tiver tão sensível. Então, assim, porque a gente tem uma sociedade que vai olhar e vai encarar uma pessoa que tá diferente, com careca ali, né? Amostra, sem cílios, sem sobrancelha. E é natural, vai chamar atenção, óbvio. E tudo bem, eu saía careca, eu chamava atenção? Chamava porque eu gosto de chamar atenção. Então, nem percebi, não, isso aí não. Aí eu colocava um brincão assim, porque já tava sem cabelo, pra chamar atenção mesmo. E tem dia que eu saía pra fazer minhas coisas do dia a dia, fazendo químio, eu ia, sei lá dar um rolê no centro da cidade. E eu esquecia que eu estava sem um turbante, porque o turbante, assim, você colocou, você saiu. Ele é super prático. O lenço já, você perde um tempinho ali para fazer uma amarraçãozinha e tal. Então, às vezes eu falo, não, hoje eu quero estar muito quente, eu não quero nada sufocando minha careca, eu quero sair de boa. E eu esquecia que eu tava careca. E quando eu saía, assim, entrava e saía de uma loja, eu percebia que todo mundo tava me olhando, eu ficava assim, será que meu batom tá borrado? Será que eu tô com um negócio no dente? Tem alguma coisa aqui? Aí eu, não, é que eu tô careca, gente. Aí tá chamando atenção. Caramba, cara, olha que loucura. Mas às vezes as pessoas, assim, eu tava andando, aí eu tava andando com meu marido, teve um dia lá no shopping, eu tava no shopping, tava andando com meu marido. Aí eu tava careca, e ele super assim, pegando na minha mão, todo garboso, né? Orgulhoso da mulher. É verdade. Né? Aí eu andando, eu falei assim, eu vou contar até 3 e vou olhar pra trás. A pessoa que acabou de passar entre a gente vai estar olhando pra mim. 1, 2, 3. A gente acabou de passar, né? 1, 2, 3. Aí eu olhei pra trás, a pessoa tava olhando. Disfarce. Porque chama atenção. E eu não tô aqui falando mal, né? Que a pessoa fica olhando. Não, porque chama realmente atenção. E às vezes a mulher não tá preparada pra essa atenção. É uma mulher mais recatada, é uma mulher que não quer que as pessoas olhem muito pra ela, ela quer ficar no cantinho dela. Então esse é um recurso que a gente tem nesse momento. Eu achei legal você falar de chamar atenção, salva as proporções, né? Por exemplo, eu tenho um irmão que é gêmeo comigo, essa beleza não é só minha. E aí você divide com ele. Exatamente. Aí você começa a sair na rua, as pessoas, olha, é o jogo dos 7 acertos, né? E assim, as pessoas, elas, tudo que foge ao padrão, realmente elas se chamam atenção. E às vezes ela tem 2 tipos de sensações. Uma querendo ser igual e a outra querendo ser diferente. E às vezes o ser diferente, ele chama tanta atenção e a gente às vezes tem que trazer essa luz que a gente tem no interior da gente. E como que é para você hoje, por exemplo, você sair e as pessoas já saberem que você tem a condição oncológica e hoje você já tem, mas a luz ainda continua a mesma. As pessoas perguntam assim, pô, mas como é que é isso, cara? Olha, tá sempre feliz, não tem boleto para pagar, né? Como é que é? Tem os boletos, não tem? Tem, é normal. Eu sou uma pessoa normal, gente, que eu durmo, acordo, tomo água, faço minhas refeições, vou no banheiro. Não vive do ar, não, né? Ainda não virei vampira, apesar dessa mecha aqui, né? Mas ainda não. É muito importante você perguntar isso, porque as pessoas olham pra mim e falam, nossa, você tá tão bem, nem parece que tem câncer. Nossa, nem parece, né? Eu ia falar isso, você fez tratamento oncológico? Você faz tratamento principalmente oncológico? Quando você tava na químio e não perdeu totalmente o cabelo. De entrar no médico e ver, assim, um médico novo, aí abrir a porta... Mas é você que tá fazendo tratamento oncológico? Eu falo, sim, sou eu. Caramba, cara. E as pessoas não estão preparadas. Por isso que eu falo, a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que falar. E o cabelo é igual a mama, é a identidade da mulher. Então, a pessoa com maior boa vontade, cabelo nasce. Mas a gente não quer ouvir isso. A gente quer tentar, de alguma forma, permanecer ou usar um acessório que nos resgate, né? Desse momento de dor, de incertezas, de insegurança. Com a nossa imagem. E, por exemplo, eu vi que vocês, no caso, você do pessoal do Tamo Junto, né? Sim. Eles estão fazendo várias ações. E agora, a ação do momento é essa ação com relação ao turbante e ao lenço. Me explica como é que é essa ação, como é que funciona. Hoje a gente está com a campanha Doe Lenços, né? Até o dia 20. Então, o pessoal que
puder estar ajudando, comparecendo, né, com a entrega de turbantes, lenços, bonés também, que a gente quer ajudar os homens em tratamento oncológico, ótimo. atendendo várias entidades, né? O nosso grupo Tamo Junto, ele atua o ano inteiro em várias ações. E aí eu sugeri, pela minha experiência pessoal, março, a reflexão, né? É o mês das mulheres. Fato. Mas é aquela mulher que a gente deixa ela quietinha ali, que fala, já passou, já curou, não, agora é vida normal. Vamos falar sobre ela, vamos levar algo. E aí a gente começou com uma meta de 200 lenços, já estamos com mais de 500. Ai, Caramba, Então, que maravilha. A gente só tem a agradecer. Quem tiver a possibilidade de ajudar, entrar em contato pelo Instagram, né? Nosso @oficial, Tamo Junto MS. É um grupo que nosso presidente de honra é o Carlos Alberto de Assis, que há 16 anos, junto com um grupo de amigos, né, nasceu o Tamo Junto. Hoje a presidente, que eu também represento aqui, a Poliana Renovato, né? E a gente está sempre buscando ações que mobilizem a sociedade. Não só Campo Grande, como o estado, e já conseguimos ajudar outros estados também, que é muito satisfatório. Olha, que legal. Então, assim, só para dar uma reforçada, se eu quiser, por exemplo, sei lá, perdi o prazo e tal, como é um programa que ele tem um início, às vezes ainda serve como referência para receber essas doações, ou sempre tem alguma coisa mudando, como é que fica? Sim, pode ter uma ação paralela, mas, por exemplo, eu vi que já passou dos lenços. Não, entre em contato, porque a quimioterapia vai existir, né? Os hospitais vão estar atendendo. Então, a gente, se você não puder levar, nós vamos até você, recolhemos essa doação e vamos estar destinando para lugares sérios, comprometidos, que vão ajudar muitas pessoas, principalmente as mulheres, né? Ai, que ótimo. Isso é importante, porque às vezes as pessoas elas veem esse programa depois, falam, pô, perdi. Sim. Não tem aquelas pessoas assim, Sim. olha, meu aniversário é hoje. Meu aniversário vai ser semana que vem. E a gente tem que ficar avisando, porque mesmo avisando, as pessoas ainda acabam esquecendo. Chama no direct, e como eu disse, já vai fazer agora 16 anos, né, do grupo Tamo Junto. Então, a gente já tem o hábito de pessoas buscarem ajuda, né? Só que é o fazer o bem sem olhar a quem. Então, entra no Instagram que vocês vão conhecer um pouquinho da história, mas a gente não fica falando, olha, foi tal pessoa que pediu. Não, a gente está ali para fazer a caridade, a ação social. Se colocar à disposição, Até né? porque todo mundo conhece alguém que vai precisar, Sim. Fato. né? Verdade. E assim, hoje, por exemplo, com o avanço que a medicina está tendo, como é que está essa visão de qualidade de vida, Elisa? Eu sei que às vezes, por exemplo, no seu caso, você tem que comprar um remédio muito caro, às vezes, enfim, Alto tem que custo. lutar por isso, esse remédio de alto Sim. custo. Está mais acessível a qualidade de tratamento ou ainda o desafio é muito grande? Então, eu sou paciente SUS. Uhum. Muita gente pergunta, inclusive, mas você faz tratamento no particular? Não, gente, eu sou paciente SUS. Né? O meu diagnóstico começou pelo SUS, tratamento até hoje pelo SUS. Trato no hospital que é referência no nosso estado, que é o Hospital de Câncer Alfredo Abrão. Sou parceira deles em campanhas, tudo que eles precisam, eu sempre me coloco à disposição. E, assim, o primeiro tratamento que a gente fala, primeira linha, que é o primeiro tratamento, foi de combate ao câncer, porque ele já estava espalhado por outros órgãos, no meu caso, mama, axila, pulmão e fígado. Olha. Eu fiz esse primeiro combate, a primeira linha, e foi ótimo. Cerca de 90 e poucos % do câncer do meu corpo inteiro regrediu, sumiu. Sucesso. Restando somente um nódulo no fígado, que foi aí onde eu fiquei em acompanhamento, estou até hoje, que é um nódulo mais resistente. Então, eu fiz esse primeiro combate que deu super certo, fiz imunoterapia, fiz cirurgia por laparoscopia para retirada dos ovários no SUS, né? E me recuperei super rápido, em menos de 7 dias. Então, assim, a gente tem que falar que tem um SUS, que tem um suporte, não pense que você não vai ser bem tratada, bem cuidada, né, bem orientada, porque lá tem suporte, tem psicóloga, tem nutricionista oncológica, tem toda uma equipe ali pronta para te ajudar, né, multidisciplinar. E depois que eu fiz todo esse tratamento de primeira linha, como eu estava falando para você no off, igual ao antibiótico, ele se tornou obsoleto, o corpo não respondeu mais, o único nódulo do fígado dobrou de tamanho, foi para quase 6. E eu precisei trocar esse protocolo, que é o protocolo que eu tô hoje, com uma medicação de alto custo chamada Ierto. Certo. Só que não tem no SUS.
Não tem ainda no SUS, não entrou no SUS. Olha. Então, eu precisei, de forma judicial, fazer o pedido dessa medicação e hoje eu recebo essa medicação, graças a Deus, e estou fazendo tratamento há 2 anos. É uma medicação que custa cada ciclo em torno de R$40 mil. Olha. E eu tomo a cada 3 semanas, né, essa medicação. Quer dizer, 80 mil por mês, praticamente. Sim. Então, e essa medicação é que está controlando a doença até esse momento. Se eu precisar trocar a medicação, aí o médico vai trazer um terceiro protocolo, que aí já é uma terceira linha de tratamento. Então, quando a gente fala em linha de tratamento para câncer metastático, tem gente que já está na 7ª linha de tratamento. Olha. Porque vai pulando de medicação em medicação com o intuito de controlar a doença. Por que controlar a doença? Porque se ela descontrola, ela toma vários tecidos e leva o paciente a óbito. Sim. Então, quando o remédio entra no organismo, ele vai controlar essa doença para ela não disseminar em outros órgãos ou até mesmo tem metastáticas, mulheres com câncer de mama metastático, que estão em remissão, inclusive. Olha que incrível. Há 4 anos, há 5 anos, há 3 anos, há 2 anos. Hoje a gente tem uma medicina que avançou muito, principalmente com as novas tecnologias, com a IA, inteligência artificial. Então, a gente está vendo muita medicação nova entrando no mercado. Essa que eu estou tomando surgiu há pouco tempo, há 3, 4 anos atrás. Caramba! Então, e eu faço parte, inclusive, eu sou uma das embaixadoras da Novartis, que é uma empresa de medicação da Suíça e que tem sede em São Paulo. Então, eu fiz parte da campanha do Outubro Rosa do ano passado, junto com outras mulheres também que tratam câncer de mama. E a gente vai a congressos sempre, quase, praticamente todo ano, várias vezes no ano, umas 3, 4 vezes no ano, para conversar sobre novas medicações e também para fazer essa conversação entre médico-paciente, paciente-médico. Que essa via tem que ser de mão dupla, né? Até porque, por exemplo, às vezes o médico ele fica um pouco resistente a novidades. E às vezes isso ele tem salvado cria... vidas. Exatamente. Nós somos a geração que estamos sobrevivendo ao câncer. Olha. Porque antigamente não falava em cura do câncer. E até hoje as pessoas acham que o câncer não tem cura, mas tem. Quando diagnosticado precocemente, ele tem cura. As chances de cura são perto de 100%. O médico não usa 100%, usa 95%, 98%, 97%. Sim. Mas tem a chance de cura altíssima. No meu caso, é mais difícil porque já estava em estágio avançado, né? Com estágio 4 do câncer. Caramba. Então, realmente, fica mais difícil falar que existe uma cura pela medicina. Mas existem algumas pacientes que estão sendo estudadas que já entraram em remissão. Olha que legal. E tipo assim, é aquilo que você falou, não dá pra falar que é 100%, é igual paraquedas. Se paraquedas funciona, 99%, pode acabar, enfim, você pode ser o sorteado. Mas só de ter essa notícia... É uma questão também da gente buscar essa esperança dentro da gente. Sim. E às vezes as pessoas, elas precisam, às vezes, de um toque, participar de um grupo, ou simplesmente ter um pouco mais de cultura. O próprio médico também, às vezes, precisa pesquisar mais, porque realmente, às vezes... Participar de congressos, viajar para entender o que está rolando fora do Brasil também, né? Porque tem muitos estudos fora. E, por exemplo, hoje, Bárbara, como é que está o profissional... com relação a essa vivência, né? Porque hoje, por exemplo, o mercado de trabalho ele é muito ainda resistente a pessoas que estão no processo de tratamento oncológico ou então que já são remissivas até para questão de contrato, né? Infelizmente ainda eu coloco isso como uma questão assim de meio desafiadora, galera. E como é que hoje, por exemplo, no trabalho existem alguns protocolos para facilitar, tipo, eu sei que você é concursada e aí mudanças acontecem. Existe esse carinho, essa empatia ainda? Não por todos. Não por todos, né? Não por todos. Infelizmente, muitas mulheres, igual o nosso diagnóstico foi com 39 anos, né? E o pessoal fala, câncer vai estar aposentada já. Não vai. Pode ser uma menina de 20 e poucos anos que está acabando, né, os estudos, iniciando no mercado. Então, é preciso olhar para esse lado profissional, sim. Porque a gente volta diferente, né? O meu, que é hormonal, tem a menopausa induzida. Então, mexe desde o cognitivo, a questão de... as dores, que a Elisa citou, as dores articulares. Muitas mulheres desistem da medicação pelas dores. Só que é a forma que a gente tem que ver. É o que está me permitindo viver mais um dia. É o ver a rotina como um milagre, né? Então, se faz parte da rotina, ele é necessário. E a questão profissional, muitas mulheres sofrem, muitas. Além de serem abandonadas pelos próprios parceiros, que acontece muito. Nossa. Tem estudo que chega a falar 70%, que a Ana Furtado cita no livro dela, né? Que 70% são abandonadas pelos parceiros, especificamente câncer de mama, né? Esse estudo.
E profissionalmente, na hora de voltar, você volta muito lenta, a químia é muito forte. Névoa mental. Tem a névoa mental. Se você não anotar, você esquece, né? Por mais que todo mundo tá hoje em dia meio esquecido com o estresse, né? Depois da com Covid, ninguém voltou normal. Ninguém voltou normal. Ninguém voltou mesmo. Mas eu vejo que muitas vezes eu quero ser aquela Bárbara que corria, fazia, e aí eu falo que o meu corpo me freia, sabe? Me freia. Então, a gente respira e fala, tá, não é o que eu tinha antes, mas é o que eu tenho hoje, né? Esse é o novo normal. É o novo normal. Olha, importante isso, porque às vezes a gente acha que vai voltar ao normal. Não existe o normal. E às vezes você fala que não, é o novo normal, já acha que quer ser vítima. Não, é muito pelo contrário, a gente não quer ser vítima jamais. E é uma doença tão, né? A coisa que eu mais bato na tecla é isso que ela acabou de mencionar. A questão de colocar a gente como vítima. E assim, a gente já é colocado como vítima. E se a gente vai pra rede social e só fala coisa ruim, aí vão colocar check, vítima. Entendi. Então, por isso que eu não fico muito batendo nas coisas ruins. Eu pontuo algumas coisas que são importantes, mas eu não fico só nisso pra não me tornar mais uma vítima. Porque a sociedade já coloca a gente como uma vítima da doença, da circunstância, da condição que estamos. E a gente não é coitadinho. Não. Eu não quero estar nessa posição. Isso não é pra mim. E como que é ser protagonista da sua própria vida hoje? É você entender sobre tudo o que se passa com você, começando pelo seu tratamento. É você jogar as cartas na mesa com o seu oncologista. Eu falo que eu sou boca de sacola, porque eu chego lá no meu médico, eu já chego com um caderno e uma caneta, porque a gente Doutora, esquece achei as coisas. Isso aqui, ó. Eu busquei no chat GPT também, que agora tem esse lance. Todo mundo sim. pega isso aí. Além da inteligência artificial, que ajuda muito a gente fazer esse rastreamento das medicações novas e etc, etc, tem também as coleguinhas, né? As onco-friends. Você trata isso. Tá, o que o seu médico lá no particular tá falando pra você utilizar? Porque aqui no SUS talvez ainda não tenha essa medicação, mas eu quero saber, porque daí eu entro na justiça, eu falo pro meu médico que tudo bem, eu vou atrás. Então é isso, essa troca de figurinhas quando a gente conversa sobre medicação, sobre, eu tô tomando isso que o médico receitou. Ou às vezes, a gente tem muito essa questão das pessoas de fora que não estão tratando, colocar pra gente receitas milagrosas. Nossa. Chá de graviola, minha vizinha tinha Tomou? câncer, tomou, zerou. Ficou 9 em folha, ela não tem mais nada. Aí eu levo pra minha nutricionista, que é oncológica, e falo assim: então, doutora, isso aqui, posso tomar chá de graviola? Menina, não toma. Se você tomar isso, vai cortar a sua medicação, porque ele interage de uma maneira que não pode interagir. Afetar o fígado. E eu já trato um nódulo no fígado. Então, tudo que eu tomo tem que ser muito bem calculado. Cara, e assim, ainda existe muita mítica no processo de tratamento, né? Às vezes as pessoas realmente acontecem. Não, cara, toma isso aqui, ó. Isso aqui 3 vezes, não vou nem falar o que é, mas isso aqui 3 vezes por dia vai te tirar dessa condição. Porque eu já vivi isso e já me curei. Meu irmão, presta atenção. Cuidado. Cara. É muito cuidado Fitoterápico com o que também você é vai fazer. remédio. Fitoterápico Exatamente. é remédio. Porque às vezes as pessoas elas falam assim, não, se deu certo pra mim, virou lei pra todo mundo. E na verdade somos protagonistas do nosso próprio A gente tem que destino. conhecer o que funciona pra gente, buscar profissionais que realmente vão nos orientar da maneira correta. E qualquer dúvida, falar com o seu médico, falar com a nutricionista que tá acompanhando você. Acho que tem que ter esse diálogo aberto. Por exemplo, eu tava sentindo muitas questões relacionadas à menopausa, porque eu estou na menopausa. Eu falo que eu deitei jovem e acordei uma senhora idosa. Então, assim, eu tinha 39 anos, Alex. Cara. 39 anos eu parei de menstruar, comecei a sentir dores articulares fortíssimas, ressecamento vaginal, libido lá no pé. Baixo mesmo. Calorões. Então, assim, calorões, irritabilidade. Aí eu falei, doutor, vem cá, peraí, eu tenho um marido, né? E eu gosto dele, ele gosta de mim, como que é? Eu preciso, né? Eu preciso. Aí ele, não, eu sei. Então, aí ele me passou umas receitas que hoje eu tô usando e tá sendo ótimo. Mas as meninas têm vergonha. Tem vergonha, tem tabu. Principalmente se for um médico homem.
E eu sou boca de sacola, eu falo mesmo. Ele sabe que eu sou, assim, sem vergonha. Sem vergonha de Sim. comentar e de falar mesmo. Mas de assumir o seu próprio protagonismo. É Olha, eu quero ser isso. uma pessoa no meu novo normal. Eu Eu quero ter uma preciso vida ter sexual com qualidade. meu marido. Exatamente. Eu não quero ficar dependendo do que ele tem em outros lugares. Isso. Eu quero ele comigo. Porque senão não tem mais relacionamento, não tem mais casamento. Fato. Vira 2 irmãos, Uhum. né? Então, aí eu abri com ele e ainda pontuei, doutor, conversa com as outras mulheres, elas têm vergonha de falar com o senhor, mas elas estão passando pelo mesmo que eu, só que elas não sabem como colocar isso pro senhor. Olha. Aí ele já ficou. Porque eu penso também, a gente pensa nas outras sim. pessoas. Eu sou super despachada, sem Uhum, vergonha, assim, uhum, boto a uhum. cara e falo Aham. mesmo, eu não tenho Sim. vergonha. Mas tem outras mulheres Tem. que querem, mas têm vergonha. E nesse processo de às vezes, se tornar porta-voz, já que é boca de sacola, né? Nesse Uhum. negócio. As meninas dos grupos que vocês estão pertencentes, que vocês trocam figurinhas, elas se sentem mais empoderadas nesse processo de troca de conhecimento, elas se imporem mais, inclusive, nos próprios Com tratamentos delas? Com certeza. Uma passa força para outra, dá formas de abordar, né? Como que eu falo isso? Ah, eu tenho vergonha. Não, vamos falar, fala assim, ó. Fala assado, né? Então, uma vai encorajando a outra, uma vai diminuindo a dor da outra. E essa troca é muito Porque importante. a gente nunca tá sozinha, a gente tem um grupo inteiro que também tá passando pelas mesmas dificuldades. E quando a gente se une, a gente entende que a gente não tá passando por isso sozinha, a gente não tá sentindo dor articular só a gente, só eu tô sentindo. Não, ela sente também. Entende? O que meu médico tá passando pra mim que pra mim tá funcionando? E ela não tá tomando nada. Então, na próxima consulta, ela vai conversar com a médica e falar: olha, tem uma paciente que toma, ela também sente, pra ela tá ok, ela não tá sentindo mais dor. Pra mim, funciona esse remédio também? Ou teria outro? Então, eu acho que essa troca é interessante, porque a gente precisa ter qualidade de vida. A gente não tá tratando só a doença, a gente tem um ser humano Ótimo. por trás disso. Ótimo. Entende? E é isso que eu acho que é importante a gente estar conversando nesse podcast. Porque, meu querido, minha querida, cara, você merece viver o melhor possível. Não adianta você simplesmente chegar e falar assim, não, eu tenho um atestado de óbito aqui. Não é. Na verdade, é um desafio gigante. Vai ter o seu momento de luto, vai ter a recorrência desse momento de luto. Você pode ter dias tristes, sim, porque você é normal, mas em todos eles você está fazendo o seu melhor. E às vezes as pessoas não têm esse entendimento. E às vezes elas também não têm a empatia de receber que a outra pessoa está no nível dela e está tudo certo. E assim, momentos... cara, me avisaram aqui agora que, cara, já passou o nosso tempo total. Olha que coisa louca, né? Boa. Parece que foi 5 minutos. Parece a que gente foi tá 5 minutos. conversando. E a gente está no momento do jabá agora, né? Uhum. Se eu quiser conversar com a Elisa, redes sociais, como é que fica isso? Se eu quiser conversar com a Bárbara, tamo junto, dá uma reforçada nos lenços. Isso Esse aí. preto aqui achei bonito pra caramba, pena que não é boné, Combina senão eu com levar seu pra look, casa. hein? Olha que chique. Vamos ver, coloca aí, Alex. Ó. Aí, viu? Ó, já Ó. tá meio misterioso, ele ficou meio mago, né? Então, Ó, Mr. meu M, irmão. Todo de preto Ai. com lenço preto. Então, olha só. Então, para doações, como é que é, Bárbara? Eu Por quero gentileza. reforçar o convite a todos, né? Que entrem em contato via Instagram, @oficial Tamo Junto MS. Vamos participar dessa corrente do bem. Muitas vidas precisam ser olhadas, precisam ser acarinhadas, né? E sentir um pouquinho desse nosso amor através de um boné, de um lenço, de um turbante. E eu queria deixar uma mensagem, que a nossa vida pode passar rápido, mas a forma que a gente toca o coração das pessoas permanece para sempre. Ai, que lindo. É isso aí. Né? É isso aí. É isso aí. Redes sociais, Elisa. Jabá. @Elisa Montes lá no Instagram, eu sou muito ativa lá, falo sobre todo o meu processo, passando pelo câncer de mama metastático e também vivendo, porque eu sou comunicadora, faço os merchans hoje lá numa emissora, não sei se posso falar nome, Pode, numa SBT, emissora. ó, beijão, Tatá, todo mundo, tá aí. Então, assim, sou atriz também, tô gravando curta-metragem, longa-metragem, com personagens variados, não necessariamente oncológicos, então, Exato. porque eu não sou 100% oncológico na minha vida, né, do dia a dia. Eu sou paciente oncológica, mas também sou uma pessoa vivendo uma vida normal, como você que tá do outro lado. E eu sempre falo que o câncer nunca vai me definir. É isso mesmo, é isso aí, Isso galera. aí. Olha que emoção. Essa galera aqui tem muito para viver ainda e você tem muito para aprender. E se você quiser aprender mais, siga nas redes sociais. Também, se permitir, me siga nas redes sociais, @oalexfigueiredoms. E claro, no nosso querido @jd1noticias.com.você. Um beijo, um abraço e até a próxima oportunidade.